geral dos resultados das eleições. Nós podemos assim dizer que o Conselho Constitucional recebeu ou recebe hoje da CNE as atas e os editais da centralização nacional e do apuramento geral dos resultados das 7ª eleições presidenciais e legislativas e das 4ª eleições dos membros das Assembleias Provinciais e dos governadores de província. E porque é a primeira vez que o Conselho Constitucional aparece publicamente, não é? Neste processo eleitoral, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para manifestar o nosso repúdio como Conselho Constitucional, portanto, manifestar o repúdio veemente e inequívoca condenação pelo trágico e brutal assassinato no dia 19 dos doutores Elvino Dias e Paulo Gwambe, figuras conhecidas deste processo eleitoral, né? Um porque era advogado do candidato a presidente da República, não é? E mandatário político deste candidato a presidente da República, e o Dr. Gwambe era o mandatário nacional de um dos partidos também concorrentes. A Constituição da República confere a todos os cidadãos direitos e liberdades, sendo o direito à vida o pressuposto base de todos os demais direitos fundamentais. E porque num Estado de direito democrático, direitos estão associados a deveres, impende sobre todos os cidadãos o dever de preservar a vida alheia. O Conselho Constitucional apresenta as suas condolências às famílias enlutadas e, na sua qualidade de guardião da Constituição, apela às autoridades competentes para que usem da máxima diligência no esclarecimento do modus operandi e da autoria moral e material destes crimes, de modo a que estes fatos sejam trazidos à Justiça. O Conselho Constitucional apela também a todos os cidadãos a manterem-se vigilantes e em observância da Constituição e da legislação eleitoral no que respeita ao exercício de direitos de liberdade de expressão e informação e de reunião e manifestação, defendendo e conservando o bem público e privado, assim como a vida e integridade física e moral dos cidadãos. O Conselho Constitucional exorta a todos os cidadãos e as forças políticas e policiais a respeitarem a Constituição e a lei. Portanto, estas eram as nossas primeiras palavras, sendo que já agradecemos a recepção dos documentos. Dizer que o Conselho Constitucional, neste processo de validação, tem os seus respectivos trâmites que julgo que todos devem já conhecer. Neste momento, o Conselho Constitucional está ainda a terminar os processos de contencioso eleitoral, não é? Desde ainda do apuramento, dos apuramentos distritais e provinciais, não é? E depois terá, certamente, como pudemos acompanhar ontem pelos órgãos de informação, alguns recursos do contencioso deste apuramento geral. Então, só depois de resolvidos estes processos é que nós passamos para o processo de validação, sobre o qual sabem já que cada juiz tem 3 dias para dar o seu visto. Portanto, 7 juízes vezes 3 dias dá 21, mais o Procurador-Geral da República, acabam sendo 24 dias, não é? Depois disso, começa também o prazo da discussão do próprio processo e o prazo que o relator tem para poder escrever o acórdão. Depois se escreve e se discute o acórdão, que depois é o lido, e, portanto, na proclamação publicamente. Mas também gostaríamos de chamar a atenção que existe na Constituição da República um artigo, o número 4, o número 2 do artigo 184, não é?
este número 2 do artigo 184, que prescreve que, portanto, organização e funcionamento relativamente à Assembleia da República, que escreve que a primeira sessão da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais. Então, se nós tivermos em conta que a Assembleia da República, a vigente Assembleia da República, tomou posse no dia 12 de janeiro, não é? Então, diremos que o mandato deles termina a 12 de janeiro. Podemos questionar, e se o Conselho Constitucional validar os resultados muito cedo e estes outros deputados tomarem posse 20 dias depois, será que isto pode acontecer antes do fim do mandato dos outros? Porque estaríamos a contar de 12 de janeiro para trás. E isto ia dar lá para os dias 25, 26 de dezembro, não é? Que era para depois garantir que até o dia 12, sem atropelar o mandato dos outros, a nova Assembleia tome posse, não é? Porque também pode-se dizer, não, mas não tem nada a ver o Conselho que valide quando já tiver terminado e depois os outros tomam posse logo a seguir, então ficaríamos um determinado período com uns novos deputados e outros deputados antigos, não é? Ou seja, teríamos em algum momento, se calhar, em hipótese académica, 500 deputados, não é? Porque uns terminam a 12 de janeiro e outros começariam mais cedo. Mas isso é uma hipótese de discussão académica e doutrinária, mas é o que diz o número, é o que estabelece o número 2 do artigo 184, que, portanto, uma vez validados os resultados, imperativamente a nova Assembleia da República deve tomar posse. Por que eu falo nisto? É porque temos assistido muitas vezes a algumas discussões de qual é o prazo que o Conselho Constitucional tem para validar os resultados, não é? Então, para dizer que também estamos um bocado condicionados em relação a este número 2 do artigo 184, né? A menos que a gente descobrisse uma forma de poder contornar este artigo 184, ou então mesmo termos deputados que tomem posse muito mais cedo antes da outra Assembleia terminar. Portanto, este é o que podemos dizer relativamente ao prazo do nosso trabalho, sendo certo que o processo será devidamente analisado. Como dizem os poetas, havemos de olhar com olhos de ver para os documentos que nos foram trazidos. E queremos também aproveitar para agradecer à imprensa, né, os órgãos de comunicação social, estes nossos parceiros que nos ajudam com a divulgação das nossas atividades, levando a informação para os cidadãos. Mas também queremos apelar que, se tiverem dúvida de alguma questão, podem aproximar-se sempre e perguntar questões relativas às normas e etc. E não apenas porque às vezes um mal-entendido pode levar à confusão, não é? A uma confusão na sociedade. Portanto, muito obrigada por terem vindo. Agradecemos e felicitamos a CNE por ter terminado esta etapa do trabalho, sendo certo que até a validação dos resultados continuamos sempre a trabalhar juntos para um ou outro aspecto que possa surgir. Muito obrigado. Muito obrigado. Confirmar que temos contenciosos que entraram antes de ontem e ontem, e a nossa equipe está a oficiar, e esses contenciosos esses recursos vão entrar dentro em breve aqui no Conselho Constitucional. Já vimos que são muitos quilos, não é? Muito obrigado. Obrigado. Vamos, podemos ir até lá abaixo.
Neste momento vamos descer, não é? Não fomos permitidos fazer entrevistas, fazer questões. Mas a vontade não nos falta de perguntar se eles conseguem dormir com eleições tão fraudulentas como essas. E será que o Conselho Constitucional fará justiça eleitoral? Vocês aí parecem não ter muita esperança com isto. Se eles conseguem passar, não é? Obrigada. Lá se vão os representantes da CNS em dar entrevistas, permitidos fazer questões. Chamada.